Eu já vou entrar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, versículo de número 18. Qual que é o tema da mensagem, pastor? Reedificar o que foi destruído. Coloque a mão na altura do seu coração e diga assim comigo: Jesus, fale comigo. Diga: meu Pai, eu creio em Ti. Eu creio na bênção. Diga: eu creio na vitória. Em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e diga para ele: bom dia. Diga: bom dia. Diga: Deus é contigo. Gálatas capítulo de número 2, versículo 18, reedificar o que foi destruído. Diz assim, ó: porque se torno, o apóstolo Paulo dizendo, a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo o que, igreja? Eu vou ler de novo. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Vamos por parte. Quando ele diz edificar o que foi destruído, no momento da minha conversão, muitas coisas foram destruídas. Por exemplo, eu já citei aqui, gostava de uma balada, de uma festa. Às vezes saía de casa na quinta e às vezes voltava só no domingo. Olha para o pastor, quando eu me converti, quando eu falo me converti, eu aceitei a Jesus como o meu único e suficiente Salvador, tudo isso foi destruído. Mas se hoje eu começar a edificar o que foi destruído, eu vou me tornar pecador ou transgressor? Vamos lá, pecador ou transgressor? Você sabe qual que é a diferença dos dois? Parece que é a mesma coisa, mas não é. O pecador é aquela pessoa que às vezes até por ignorância, sem conhecimento, vai lá e comete um ato. O transgressor é diferente. Ele conhece a lei, ele conhece a palavra e ele opta a fazer coisa que é contrária à palavra, por consciência própria. Resumindo, o transgressor é um pecador elevado ao cubo. É um pecador em excesso. E é mesmo. Mas por que eu estou querendo dizer isso aqui? Todos aqui, um dia, se converteram. Ou irão se converter. O que ficou para trás tem que ser, de uma certa maneira, destruído. Mas tem gente que tem volta e meia ido no passado e reedificado aquilo. Pessoal, eu nem brinco em ficar uma noite na balada, meu amigo. Eu nem brinco, sabe por quê? Porque eu me conheço. Eu sei que eu vou me lambuzar com isso aí. E, resumindo, por estar aqui no altar pregando para vocês, eu sou alvo de perseguição do próprio inimigo. E é mais fácil derrubar um para poder destruir todos do que derrubar um do que está sentado aí no meio aí, algum da igreja. Só que tem gente que não entende isso. O que eu fiz quando eu aceitei a Jesus? Eu via que eu ficava naquele negócio, recaía ali, quando eu via eu estava fazendo tudo de novo. Sabe o que eu fiz? Abri o meu telefone, tirei o chip e quebrei o chip. Por quê? Porque ali estava tudo contato de coisa que era errada. Só que tem gente que precisa entender isso. Volta e meia a pessoa está voltando com coisa que já foi destruída. Você tem ciência que isso está errado. Eu estava uma vez num determinado local. Olha que coisa séria. Aí, não foi aqui em Campinas, não. E aí uma irmã falou comigo assim, no mesmo caso: pastor, eu queria descobrir qual que é a raiz do meu problema. Falei: mas por quê? Porque, pastor, eu já orei com determinação. Eu já, pastor, fiz o que a Bíblia está dizendo. Sabe o livro Como Tomar Posse da Bênção? Li, pastor, já li mais de uma vez. E ali a gente tem que analisar. Mas, pastor, qual que é o meu problema? Por que eu ainda estou doente? Olha aqui para o pastor. Não estou fazendo alusão a ninguém aqui. Antes que você ache que o pastor está falando de alguém aqui. Porque eu já atendi gente nesse caso. Mas Deus sabe que eu não estou falando de ninguém daqui. E aí eu perguntei para a irmã assim: ô irmã, mas senhora, o que a senhora faz? A senhora nasceu no evangelho? Não, pastor. Eu era do terreiro. Pô, mas que bom, a senhora hoje está aqui e tal. E eu falei: irmã, seja sincero para mim. Tem alguma coisa do terreiro que ainda está lá na sua casa? Ela falou assim: o meu vestido eu não dou para ninguém. Olha para mim. Ela já tinha aceitado a Cristo, já estava com conhecimento da verdade e por consciência própria, sabendo o que é errado, estava reedificando
o que havia sido destruído. Eu não estou fazendo alusão a ninguém, mas aí era a raiz do problema dela. Eu estou sendo bem sincero contigo, com muito custo, ela não deu para ninguém. Ela arrumou um jeito de desfazer daquilo lá. Pergunta para mim se a vida dela hoje está igual estava antes. Uma vez, no mesmo caso, pastor, eu venho aqui para poder, pastor, entregar aqui tudo para o senhor, tudo aquilo que era coisa minha lá da época de coisa errada. Objetos, as coisas, imagens. Eu falei, irmã, é o seguinte, eu não posso pegar isso aqui não. Ah, mas por que, pastor? Se eu pega e quebra, eu sou idiota de fazer isso, irmão? Eu falei, não, irmã, se a senhora entendeu que já não é mais para a senhora arruma um jeito de descartar. Eu não tenho compromisso, a gente não faz isso aqui na igreja. Olha o que ela falou para mim assim, tudo bem, pastor. Aí descobri que ela deu para uma pessoa lá. Depois ela foi lá e pediu para a pessoa, de novo. Porque, segundo ela, resumindo, a vida dessa pessoa hoje, eu posso lhe garantir, só está andando para trás. E a gente que está dentro da igreja. Tem gente que todo Natal, ela retifica o que já foi passado, ela volta a tomar uma. E eu estou pegando no pé aqui, no bom sentido falando, antes que você se perca totalmente, pessoal. Já passou, já passou. Você tem que entender, para que você tem telefone de ex, você casado, no seu telefone? Qual que é o benefício de ter até essa pessoa no seu Facebook? Ah, aí você tem uma briguinha com a patroa, vai lá e olha a foto. Ou a briguinha com o patrão e fica voltando a essas coisas que já passou. Quando eu falo briguinha com o patrão, é briguinha com o próprio marido. Aí entra lá no Facebook e fala, nossa, que mulher horrível que tá com ele, eu sou mais bonita do que ela. Você já não está casada? Por que eu estou reedificando o que foi destruído? Isso eu estou falando para tudo, pessoal. Eu vou falar. Você falou. Até presente, irmão. Você está com outra pessoa hoje? Não, esse ursinho aqui eu ganhei do meu primo. Amigão, o que o apóstolo Paulo falou, ele estava fazendo um julgamento para uma determinada pessoa. Para quem conhece a carta aos Gálatas, sabe o que eu estou falando. Mas trazendo para os nossos dias, o que passou, passou, irmão. A única coisa que você pode, de uma certa maneira, voltar atrás, é a sua consciência para não pecar mais com os mesmos erros que você já cometeu. Filipenses 3,13. Alguém aqui já trabalhou em reciclagem? Já. Que bom. Geralmente você recicla por uma necessidade, sim ou não? Na época eu lembro que vendia latinha ali, né? Ainda quando era um adolescente. Às vezes por uma necessidade, até física, a pessoa vira e mexe, está voltando a coisa que já passou. E eu vou falar uma coisa contigo. Quando uma pessoa fala para mim, pastor, eu não quero casar. Coisa linda que você está decidindo. Mas se não consegue se conter e direto fica lá com aqueles contatos, coisa errada atrás, é melhor do que você se case, irmão. Pastor, mas é impossível a pessoa ficar sozinha. Não, é possível sim. Eu tinha uma vida toda promíscua, mundana, e fiquei 6 anos, quase 7, sem encostar um dedo numa mulher, até casar com a minha esposa. E lógico que tem, mas tem gente que deixa para lá. Olha o que ele vai dizer agora. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Pessoal, sempre vai ter alguma coisa que nós ainda precisamos conquistar. Com o apóstolo Paulo era assim. Não vai ser com você, comigo? Claro que vai. Atenção, ó. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás o quê? Ficam. E avançando para as que estão diante de quem? Você entendeu o que ele quis dizer? Olha para mim. Daqui para trás, já passou. Eu preguei sexta-feira. Por que Deus não pode mostrar para nós um futuro abençoado? Porque a minha visão ainda está para coisas que já passaram. Pessoal, é para tudo. Tem gente que antigamente, antes de se converter, era uma porteira, de tão ignorante que era. Mas de uns dias para cá, por causa de problema financeiro, está reedificando esse lado, que há muito tempo não era, aquele lado grosso, grosseiro. A mesma coisa eu estou falando, e aí eu vou te mostrar com exemplo agora. João capítulo 12, versículo 1.
Eu não quero que você fica colocando ninguém na parede, mas pra que ter esses negócios na sua rede social, irmão? Coisa que já passou, pessoal. Aí fica remoendo esses negócios, sabe? Eu tô aqui querendo que você entenda o pastor errado, mas, sabe, aí fica guardando ali os 5 o cara deu, irmão. Você já tá em outra, amigo. Pelo amor de Deus, acorda pra vida, rapaz. Pastor, o senhor tá doido? Não tô doido não, irmãos. Mas tem gente que tá aqui que tá voltando à velha criatura. Eu vou dizer de novo. Entra depois no seu telefone e verifica qual que é o benefício de você ter o contato dessa pessoa. Qual que é o benefício de você voltar à velha criatura? Já passou, irmãos. Mas isso aí você vai entender melhor daqui a pouco. Ó. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitou dos mortos. Atenção. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro, era caro isso aqui, pessoal, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Aquilo era muito caro. Hoje você tem especiarias aí, perfume aí para tudo e quanto é lado. Naquele tempo, isso aqui era um negócio absurdo de caro. Atenção agora, igreja. Versículo seguinte. Então, um dos seus discípulos, quem, igreja? Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, atenção, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu a quem? Olha para mim, olha para o pastor. Era isso que o Judas queria mesmo? Era isso que ele queria? Tá cheio de gente aí, irmão, preocupado com o pobre. Não estou fazendo alusão a ninguém, você que está rindo aí. Deixa pra lá. Mas vai entender, não era nem isso que eu ia falar, mas vocês... Por que você está rindo, irmão? Versículo seguinte, você vai entender, irmão. Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era o quê? E tinha a bolsa e tirava o que ali, se o quê? Olha para mim. O Judas, ele virou ladrão ou ele já era ladrão? Espera aí. Mas ele não teve um encontro com Cristo? Sim ou não? Não se tornou um discípulo? Sim ou não? Mas e aí? Reedificava ou não reedificava o que um dia deveria ser destruído? Meu irmão, só ser de Jesus não importa, pessoal. Está cheio de gente que é de Jesus. Mas o que importa é você deixar o que passou, passou. Se era criminoso, não tem que ser mais, irmão. Se era, com todo respeito, adúltero, não tem que ser mais. Não, pastor, eu não adulterei nunca mais. Mas tem certeza que adulterou? Não, nunca adulterei. Só de vez em quando dentro da internet vejo uns negócios aí. Adultério, irmão. Se era, meu amigão, homicida, por que hoje está querendo matar os outros de novo? Tá aqui, tudo é matar. Eu quero matar. Você é um Zé Matão, rapaz. Você não mata nada. Estou falando isso só para você entender. O Judas, depois do encontro com Jesus, continuou roubando, irmão. Só que tem gente que aqui precisa entender o pastor. Tem gente que vira e mexe, está reedificando o que já passou. Não precisa abrir. Ô, Diogo, coloca para mim Isaías 43, 18. Rapidinho, Diogo. Você não precisa abrir, é só para te mostrar. Não vos lembreis das coisas o quê? Nem considereis o quê? Olha para o pastor aqui. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez você nunca mais vai esquecer. Não fica triste com o que o pastor vai lhe falar. A raiz da doença daquela mulher era que ela tinha coisa ainda de terreiro que ela ainda... Às vezes, pessoal, é até um trauma que você teve e que você fica remoendo essas coisas. Eu contei o caso de uma senhora
que eu preguei sobre isso e falei, olha, você que foi violentada quando criança, liberte o perdão, isso aí já passou e tal. Eu não estou na sua pele, eu sei que não foi fácil, mas se Deus ele diz que eu não tenho que considerar as coisas passadas, então... Aí uma irmã veio chorando no final do culto falar comigo, já contei esse caso aqui. E aí chorou e falou, pastor, não é de tristeza, pastor, é de alívio, eu estou melhor, pastor, nunca casei, de 60 e poucos anos. Toda pessoa que se aproximava de mim, eu lembrava, pastor, aquilo me doía, e eu entendia, homem nenhum presta. Mas hoje eu estou mudado. Pastor, eu creio que isso vai mudar. Resumindo, pessoal, orei por ela. No outro culto, quem é que está chegando de mão dada com o rapaz na igreja? A senhora. Não tem idade para ser feliz. Mas olha para o pastor aqui. Até ofensa. Para que remoer isso, irmão? Uma vez eu estava num determinado local e teve um auxiliar que pisou na bola comigo. Não comigo, com a igreja. Não foi na questão de roubo, nem nada disso não. Nem mulher, nem nada disso não. É uma maneira que ele agia que acabava atrapalhando a igreja. Aí chamei no escritório, dei nele uma bronca, no bom sentido falando, e falei, amigo, ou você muda, ou eu não vou querer você aqui mais não. Agora, o que eu estou falando aqui contigo, eu te perdoo se você ofendeu, mas por favor não faça mais. Saiu do escritório para mim, olha para o pastor, já tinha perdoado, irmão. E para lá e para cá, e conversa com ele daqui, conversa dali. Aí passou algum tempo e esse rapaz mudou, inclusive hoje está na igreja, é uma bênção. Falou comigo assim, pastor, nem parece que o senhor me deu uma bronca aquele dia. Eu falei, mas por quê? Pastor, para o senhor parece que nunca teve atrito comigo. Eu falei, amigo, porque o perdão já foi dado, o que passou, passou, eu não tenho que ficar remoendo aquilo ali. Eu estava contando o caso de um amigo, e aqui eu acho que eu não contei ainda. Ele já tinha aceitado a Jesus, ele é da igreja, inclusive hoje ele é um pregador voluntário, ele é um pastor voluntário, lá de Minas Gerais. O Fernando, Deus abençoe se ele estiver vendo, ele sempre vê o culto aqui, um abraço. Fernando Delfim, gente finíssima. O Fernando contou para mim que ele não conseguia ser batizado no Espírito Santo de jeito nenhum. Ó, tudo eu estou falando, só mostrando para você que muitas coisas estão acontecendo por coisa que está lá atrás. E que eu fico remoendo aquilo. E o Fernando Delfim falando, eu já tinha aceitado Jesus como missionário, e eu ia na igreja, eu sabia, não conseguia ser batizado no Espírito Santo. Um dia, passeando dentro de casa, e olha que ele, segundo ele, já tinha lido o livro, tinha pedido para o pessoal orar por ele, nada dele ser batizado no Espírito Santo. Ele disse que entrando dentro de casa, ele já tinha se convertido. O Fernando é um cara muito próspero. Eu posso falar porque ele me permite falar isso. E ele diz, Jesus, qual que é a raiz do meu problema? Por que eu não sou batizado no Espírito Santo? Quando ele olhou para a cozinha dele, tinha lá uma adega cheia de bebidas. E para ele aquela bebida era enfeite. Aí Deus colocou no coração dele. Você ainda está remoendo o passado? Ele não bebia. Ele falou que tinha bebida ali que só tinha uísque ali que valia dezenas e dezenas, mais de 30, 40 mil, não sei. Aí ele pegou e deu para os outros. Foi na pia mesmo e fez isso. Chegou na igreja no próximo domingo e foi batizado. Olha para o pastor. Você está precisando, assim como eu, como todos aqui, de uma bênção. Ou que algo bom aconteça. Mas será que não tem nenhuma sujeirinha de coisa que já passou? No caso dele, ele estava aqui. Deus não queria que ele tivesse com aquilo ali, irmão. Às vezes é uma coisa lá do passado. Eu chegava em casa e meu coração doía quando eu olhava para a estante. E aí eu lembro que poderia estar bem do tanto que... Mas por que para a estante? Porque na estante tinha a foto do meu pai. Para quem não sabe, meu pai morreu, eu tinha 11 anos. E na minha carteira, quando eu abri a carteira, tinha uma fotinha 3x4 do meu pai. Irmãos, meu pai já morreu. Eu não vou fazer falta de respeito com ninguém. Mas aquela foto estava me fazendo mal. Eu peguei a foto, tirei de lá, peguei da carteira e guardei. Está no álbum lá junto com a minha mãe, lá em Minas. Nunca mais eu me senti mal, irmão. Tudo que o pastor está dizendo, não considerei as coisas passadas. Qual a Bíblia diz? Qual comunhão há entre luz e o quê? Para que guardar o... Agora me responda, eu não sei por quê. Estou querendo perguntar para você. Qual que era o motivo de colocar litro de pinga debaixo da pia? Alguém que já colocou litro de pinga debaixo da pia? Seja sincero, agora todo mundo é santão, né? Só eu que...
Por que colocava? Para ficar fresco, né? Uma vez, irmão, a minha mãe falou assim, essa camisa você lá, coloca de molho essa camisa. Ela nem sabe agora tá sabendo. E aí tinha um vídeo de pinga e um vídeo de cloro. Eu peguei o vídeo de pinga e joguei na camisa. Vai dar pi, irmão. Mas pra que, pessoal, guardar esse negócio de bebida lá na sua casa? Você já não bebe mais, é enfeite. Mas será que por trás daquilo ali, o que tem por trás daquilo ali, irmão? Poxa vida! Eu não quero que você fique triste com o pastor, não. Mas já passou, irmã. É a mesma coisa. A irmã com o missionário já contou, se eu não me engano, o pastor Jaime, que ela costurava. E sempre, todo ano, ela costurava um monte de vestido pro pessoal lá do terreiro. Não tem nada contra, irmão. Mas Deus tinha falado para ela para não fazer mais aquilo. Aí continua fazendo. A vida só regredindo. Já passou, irmã. Assume esse caso logo. Não, eu não quero nada com ele. Então não volta atrás mais. A gente precisa não considerar as coisas que já passaram. E eu não estou aqui dizendo sem conhecimento de causa. Agora você vai se surpreender com o que você vai ouvir. Gênesis 19. Já passou, mas fica com o telefone de ex, com a foto da ex. Uma vez o cara falou comigo assim, um senhor. Nossa, essa aqui é a minha ex-namorada, o jeito que ela é bonita. Uma foto, um senhor já, um coroa. Olha o jeito que ela é bonita, o olho dela é verde. Olha o jeito que ela... Foto 3x4. Falei, como é que eu vou ver que o olho é verde, rapaz? O cara guardava na gaveta do escritório dele a foto da ex. Mas pra que isso, gente? Já passou, irmão. Já passou. Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 29. Não confunda as coisas, hein? Você está perto de voltar, o casamento volta. Eu não estou falando disso aí, eu estou falando de práticas que foram destruídas no momento da sua conversão. Gênesis 19, 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Você já sabe a história. Falou para a mulher de Ló não olhar para trás, na verdade, que ela virou uma estátua de quê? Sal. Pronto, mas não é isso que eu quero estudar, não. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, atenção, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Atenção. Então, a primogênita disse ao menor, nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho ao nosso pai e deitemo-nos com quem? Olha que coisa satânica. A mais velha olhou para o menor e falou assim, olha, a gente está aqui, a gente fugiu de lá de Sodoma, não tem ninguém aqui, morreu todo mundo. A gente não vai ter herdeiros. Só nós 2, a gente não tem como aqui ter filhos. Mas eu tenho uma ideia. Vamos dar de beber para o nosso pai, vamos embriagá-lo, a gente deita com eles e tem filho com eles. Olha para mim, com ele. Aí a mais nova perguntou, mas de onde a gente vai tirar a bebida? A gente saiu de lá de Sodoma, não tem nada. Eu imagino que a mais velha tirou e falou, mas eu trouxe de lá. Olha para mim, o vinho, tudo indica que é de lá de Sodoma. Olha que coisa errada que vai ter. Lá em Sodoma, era homem com homem, mulher com mulher, até os anjos, o pessoal queria deitar com eles. Você sabe da história? Quem sabe dessa história? Essa é a prática de Sodoma. Era ou não era a prática de Sodoma? A filha não está querendo ter a mesma prática? Ô irmã, você já saiu do mundo, filha. Você já saiu do mundo. A roupa que você usava lá, como crente, você não vai usar, irmã. Tem muitas maneiras de ficar bonita, sem ser vulgar. Você já saiu do mundo, irmã. Você já é outra criatura. Não quero que você fique triste com o pastor. Posso falar, gente? Hoje não se diferencia mais evangélico, que se diz evangélico, cristão do não cristão. Eu já contei um dia desse atrás aqui, tem gente que ficou abismada, mas não é bobeira. Alguém sabe o significado de tirar foto de língua para fora? Eu já contei aqui. Quem não sabe, procura saber. Mas tem crente que... não tem nada a ver. Tem, pessoal. Tem. A maneira... Aí, ó. Olha. Isso aí é uma prática.
Já passou, pessoal. Já passou. Pode tirar. Obrigado. Aí, sabe, se converteu, tá andando igualzinho como andava antes. Eu vou ser bem sincero contigo, eu nem sonho em colocar o copo de bebida na minha mão. Eu já me libertei. Eu não vou ter vontade. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu nem, como que eu posso dizer? Eu nem sonho, não tenho nem coragem de pôr a língua, irmão. Que se eu começar, eu já sei o que vai virar. Já passou, irmã. A conduta sua hoje é a conduta de Cristo. Cristo no seu lugar faria isso. Não faria, pessoal. Agora, estão por aí afora, e eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar, querendo falar agora que a Bíblia é racista. Já tentaram, há tempos atrás, mudar isso aqui. Não conseguiram, nem vão conseguir. Já se converteu, irmã. Para com esse negócio. Eu estou sendo bem sincero. O pessoal que eu ia para balada, hoje, graças a Deus, a maioria está tudo resolvido. Mas, amigão, para que eu vou ter ainda? Para quê, gente? Já passou. Já passou, pessoal. Então disse a primogênita, então a primogênita disse a menor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Atenção. Vem, demos a beber vinho ao nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Atenção. E deram a beber vinho ao seu pai naquela noite. Olha para mim. O desejo delas era trazer semente mesmo? Era procriar? Era isso mesmo? Era matar o desejo da carne, irmão. O vinho veio com eles de lá, irmão. Para que vai trazer vinho? Deram de beber a vinho ao seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Imagina o tanto que esse vinho era forte, hein, irmão? Que negócio esquisito, né, irmão? Irmão, deixa eu falar uma coisa contigo. Não brinca, pessoal. Esse negócio vai deixar você fora de si, rapaz. Quando você vê, você já fez. E a outra, ó. Sucedeu que no outro dia, que a primogênita disse a menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite. E então, entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente do nosso pai. Atenção. E deram a beber o vinho ao seu pai, também aquela noite. E levantou-se a menor, e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou. Que vinho forte, hein, irmão? Nem quando se levantou. Continua, por favor. E a conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. Misericórdia. Coisa satânica. Pessoal, toda e qualquer atitude que eu tomo de coisa que já passou, eu reedifico, vai ser problema. Eu estava na sede de São Paulo um dia, pregando lá numa das sextas-feiras. Olha o quanto que é importante ser dirigido por Deus. Eu estava pregando algo nada a ver, irmão. Que, tipo assim, tem nada a ver com o que eu falei. Falei, pessoal, eu estou falando aqui, você que veio aqui e está sentado aqui, e veio lá de outro estado, para poder encontrar com alguma mulher que não faça isso, que você vai morrer. E parei e falei, vou voltar ao culto. Voltei ao culto. Acabou o culto igual eu sempre faço aqui. Coloco uma cadeira aqui para poder atender o povo. Nesse dia o altar é muito grande da sede, eu desci. Fiquei aqui atendendo o povo, porque é tanto de gente. Irmão, não estou mentindo aqui. Veio um camarada. Para eu olhar para ele, eu tinha que fazer assim, ó. Mas bicho forte, o braço, igual o braço de urso, assim, ó. Quem te falou que eu vim aqui atrás de mulher? Aqui na minha voz afinou, não sei não, ué. Diante de Deus está aqui entre eu e vocês. Mas alguém falou para você? Aí eu já fui olhando para a porta do 121, quem não sabe. Falei assim, grande ele é, mas rápido igual ele não vai ser. E eu fui afinando a voz e falei, rapaz, eu falei, não sei não, rapaz, eu estou falando dirigido do Espírito Santo. Aí o cara começou a chorar. O camarada tinha namorado com a menina quando eles estudavam. Ele casou, a menina casou, veio para São Paulo e o camarada na internet achou a menina e marcou encontro.
Se naquele dia ele não ouve, qual que seria o paradeiro desse cara? Ele ia o quê? Rapaz, não brinca. Ações que nós edificamos de coisa que já passou, vai ter problema, vai dar ruim, irmão. Versículo seguinte você vai entender. E teve a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. Moabitas foi um povo que foi amigo de Deus, não foi? Um dos piores inimigos do povo de Deus. Assolou o povo de Deus, destruiu o povo de Deus. Várias vezes, ó. Versículo seguinte. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até os dias de hoje. Os amonitas também. Foram amigos de Deus? Não. E aí você vai me falar, será que tem mesmo alguma recompensa eu reedificar o que foi destruído? No momento da minha conversão? Será que vale mesmo a pena, irmão? Para tudo. Para quê? Vai ter foto aí, vai ter presente, pastor, mas é um cordão de ouro. Derrete ele. Para quê, irmã? Para quê? Qual que é, minha mãe fala, a serventia disso? Nenhuma. Olha a destruição que essas meninas trouxeram para nós, irmã. Já passou, irmã. Eu não estou aqui querendo dizer para você que você comete pecado, mas até algum tipo de música vai te levar ao passado. Você vai conseguir segurar essa onda aí? Amigão, você está aqui na igreja. Não estou aqui dizendo que você tem que desprezar os outros. Você tem que saber de onde você veio. Você tem que ser cordial com todo mundo. Mas a amizade que te leva para boteco, irmão. Já passou. É vida nova. Maneira de vestir, a maneira de falar. Homem falando gíria é feio demais. Imagina a mulher, irmão. Aí é nice, pacha. É nice. É o crime, compensa. É nós, é malandro, mano. É nós. E olha assim. Já passou. Você está preocupado em conquistar? Por que você não se preocupa em tirar isso? Josué 6. Tem gente que era muito orgulhoso, está voltando de novo, geniosa, está voltando de novo. A realidade é que tem gente que nunca mudou, né, pessoal? Mas deixa isso aí para lá agora, vamos ouvir mais uma coisa muito forte aqui. Josué, já estou indo para o final do culto, hein, pessoal? Hoje vai ser bem rapidinho. Josué 6, 26. Ó, e naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Josué, você já sabe. Ele, juntamente com o povo, destruíram as muralhas de Jericó. Tem até aquela música: Vem com Josué lutar e as muralhas ruirão. Então, pois é. As muralhas caídas ali, quebradas, quando o povo já tinha se apossado de Jericó, Josué olhou e falou: Olha só, estou falando em nome de Deus. Maldito será a pessoa que reedificar Jericó. Olha a continuação do versículo. Ó. Perdendo o seu primogênito, afundará. E sobre o seu filho mais novo, lhe porá o que, igreja? Olha o que ele disse. Se reedificar, vai perder o filho. Mas se continuar, vai perder o mais novo. Gente, quantos filhos nós estamos perdendo? Eu não estou falando filho físico apenas. Mas você sabia que a sua bênção é um filho? Que é gerado dentro de quem? De nós? Quantas bênçãos nós estamos perdendo por causa disso? Eu vou te provar. Se passaram em torno de 500 anos. Apareceu um homem chamado Iel. Vamos lá no livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Versículo 34. Já estou indo para o final do culto. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? A pessoa era da feitiçaria.
Não, pastor, já parei com isso. Mas gosto de um signo. Pastor, tenho certeza que o senhor é do signo... Pastor Jaime que conta. Foi num determinado local e o cara foi... ele falou com o cara que estava indo embora lá, eu acho que vai fazer uma consulta. E aí o pastor, acho que foi o doutor, não sei. Falei, mas você tá... porque eu tenho, meu aniversário é hoje. Ah, então você é do signo tal. Aí o pastor Jaime, eu sou leão. Cara, mas peraí, não. Leão é no mês tal. Eu sou leão da tribo de Judá. O cara, já sei, você é do outro lado, né? Não, pastor. Eu não, já parei da feitiçaria, mas lê a coluna de horóscopo. Uma vez a irmã veio pedir um atendimento e falou comigo assim, pastor, eu já não vou te chamar de pastor, mas eu falei, mas por quê? Vou te chamar de pai Antônio, eu tá amarrado. Porque alguma coisa lá aconteceu, deu certo na vida. Eu falei, rapaz, já passou, pessoal. Pai Tony. Você minha sogra me chamando de pai Tony. Mas, irmão, olha aqui. Já passou, irmão. Não, pastor, não. Pra que o galho de arruda? Eu já te contei o caso de uma irmã que eu pedi perdão para ela porque eu perdi o papel da visita, eu contei aqui. É absurdo. Mas dentro da igreja tá cheio de gente místico assim, irmão, que bate na madeira. Não, bate na madeira. Que ela me pediu, eu tava atendendo, ela falou, pastor, liga para mim que eu preciso de uma visita. E eu perdi o papel. Eu não sei para quem que eu dei o papel. Sei que eu perdi o papel com o número, o telefone e tal, o endereço. E aí, passou a semana, eu fiquei, meu Deus do céu, me mostra onde está esse papel. E já era de propósito. Deus que fez eu perder aquele papel. E aí eu lembro que eu pregando, eu vi a irmã entrando. Eu falei, ixi, rapaz, como é que eu vou ficar aqui? Sem graça. E aí a irmã foi, não, pastor, o senhor perdeu, não tem problema. Deixa eu te ensinar um negócio quando o senhor perder algo. Irmãos, é absurdo, mas o Espírito de Deus é testemunha entre eu e vocês que é verdade. O senhor dá 3 pulinhos, fala no São Pililim, sei lá que negócio é. São Longuinho, sei lá, você entende bem, hein, rapaz? Mas é verdade. Pastor, eu era muito infiel, mas está voltando a não devolver o dízimo, irmão. Fidelidade. Para tudo, pessoal. Gostava de uma mentira. Hoje está mentindo de novo. Conta a verdade, irmão. Aí, de vez em quando faz uma reza, pede oração aqui, pede oração para o pai Antônio. Deixa para lá. Então, quase 500 anos, um espaço de 500 anos depois, quase, aparece esse homem chamado Iel. Em seus dias, Iel, o betelita, você sabe de onde o betelita ele veio? De Betel. Alguém sabe o que significa Betel aqui? Alguém sabe? Não? Alguém aqui sabe? Não sabe? Casa de Deus. Olha para mim. Esse camarada, ele não era da casa do inimigo, ele era da casa de quem? E meu irmão, e essa história ia passando de geração em geração. As crianças da escola, todas ouviam, olha, isso aqui é as muralhas de Jericó, que caiu no dia que o nosso querido Josué, e ele disse que ninguém podia mexer. O Iel cresceu ouvindo essa história. Assim como tem gente que está aqui, que está entrando isso aqui e está saindo no ouvido. Rapaz, essa mulher já tem família, amigo. Você vai morrer, viu? Mulher casada tem cheiro de sangue, hein, rapaz? Você vai morrer, hein? E se morrer numa coisa errada, nem no seu velório eu vou. E não vou lá, vou ficar mentindo? Tá aqui um santo homem, a vontade é falar, tá aqui um safado. Ué, eu vou mentir, irmão? Ué, eu tô falando pra você. Um dia, eu falei com a irmã, falei, mano, não vou fazer o velório do seu filho, não. Pá, eu sabia. Falei, mas a senhora me desculpa. Se eu for fazer, eu vou ter que falar a verdade. Eu vou lá mentir? Não, tá aqui um santo respeitador de lá, ao pé. O cara era da casa de Deus, irmão. Edificou a Jericó. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó.
Pronto, edificou. Levantou os muros ali. Foi para casa, ó. Morrendo Abirão, o seu primogênito, ao que, igreja? Olha para o pastor. Morreu o primogênito. Você sabe qual que é a primeira bênção que você já alcançou? Não precisa responder. Passou depois da conversão mesmo, de verdade. A primeira bênção que eu consegui foi a minha empresa. Vai perder sua empresa? Pastor, quando eu disse que eu ia me acertar, Deus me deu meu filho. Pastor, eu orei, porque eu era muito mudando, Deus me deu a minha esposa. Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo, Segube, seu último, pôs as suas portas. Morreu também o outro filho. Pessoal, isso aqui não é para você ter medo. A palavra, ela liberta. Chega em casa não. Na hora mesmo, daqui a pouquinho, já pega o contato assim e exclui o número urgente. Uma vez, eu tive que resolver um problema de um casal. A mulher chegou na igreja lá, chorando. Resumindo, o cara veio atrás dela também, o cara todo machucado. A mulher que bateu nele. Acorda aí, gente. Mulher que bateu nele. Pastor, veja só. Irmão, a padaria ligou pro meu marido, era 3 da manhã. Ele salvou o número do coisa errada como padaria. Aí descobri que ele dava presente. Resumindo, falei, amigo, você deu deu uns perfumes. Mas como é que você fazia, irmão, pra você não chegar com o cheiro do perfume em casa? Eu dei o mesmo pra minha mulher. E aí, ó, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de quem? Se você sai daqui e faz de novo que já passou, traz para a sua vida, você vai lembrar da palavra do Senhor que foi dita pelo ministério da Igreja da Graça através do pastor Antônio Júnior. A reflexão hoje é que somente a reciclagem que você faz daqueles materiais é muito boa. Agora, a reciclagem que você faz de coisas que já passaram pode ser muito prejudicial para a sua vida. Gente, eu estou falando aqui, não sou eu que estou dizendo. Até a maneira de andar, de se vestir. Olha para mim, até a maneira de se maquiar, irmão. Tem gente, pessoal, estou sendo bem sincero, que não percebe, sabe? Que o negócio está esquisito. Aí eu não estou aqui jogando piada para ninguém. Mas tá igual o Patati, né? Tá feio, irmão. Já passou, pessoal. Sabe? É lógico que eu brinco aqui para quebrar um pouco o gelo, porque fica muito pesado. Mas, irmão, olha pro pastor. O cara lá do mundão lá, ele vai me ajudar. Claro que eu posso depender, claro que sim. Mas fazer o que ele me faz, pode ser que eu esteja voltando atrás. Primeiro livro de João 2,17 e eu termino. 2,17. Pessoal, vocês entenderam? Sim ou não? Porque se torna a edificar o que foi destruído, constitua a mim mesmo transgressor. Já passou, irmão, já passou. E o mundo passa. Tudo isso aqui vai passar. E a sua concupiscência também vai passar. Atenção. Mas aquele que faz a vontade de quem? Qual que é a vontade de Deus hoje para nós? Que nós não reedifiquemos o que ficou, o quê? O que para trás. Essa pessoa que faz a vontade de Deus, ela permanece para quando? Sabe o que eu descobri? Que a pessoa que reedifica o que foi destruído, ela não permanece de uma certa maneira para sempre. Porque quando ela morrer, ela passa pela segunda morte, que é a perdição eterna. O que o pastor hoje quer que você entenda? É que se você deixar o que passou para trás, não reedificar, você vai permanecer para sempre. Ainda que um dia você feche os olhos aqui e parta.
mas você estará ao lado do Criador, do Deus Todo-Poderoso, para sempre, em memória dele. Agora olha para o pastor. Será que vale a pena mesmo reedificar o que foi destruído? Gente, você já é crente, parou com esse negócio. Pastor, já entendi. Se já entendeu, saia daqui e não reedifique o que ficou para onde? Aplauda Jesus.